Os tribunais de contas possuem uma importante função na nossa democracia: fiscalizar a utilização do dinheiro público. E a maior beneficiária deste trabalho é a sociedade. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos hoje o diretor-geral de controle externo do TCE de Santa Catarina e professor da UDESC ESAG, Carlos Tramontim, e o também professor da UDESC ESAG, Arlindo Rocha. Sejam bem-vindos ao nosso programa e muito obrigado pela participação aqui hoje. Obrigado. Nós é que agradecemos. Professor Arlindo, para a gente começar a entender e explicar também para o nosso telespectador como é que surgiu a função do Tribunal de Contas no Brasil, no nosso ordenamento jurídico. Bom, tribunais de contas surgem no século retrasado ainda para tomar as contas, ou pelo menos para fiscalizar as contas do presidente da República. Foi o início do Tribunal de Contas da União e essa era a atividade. Eventualmente, o presidente da República deveria, a cada ano, enviar ao Congresso Nacional, essas contas, né, essa prestação de contas, e cabia ao Tribunal de Contas da União, no caso, emitir um parecer técnico sobre essas contas para serem aprovadas ou reprovadas pelo Legislativo. Isso logo depois do advento da República no Brasil. Exatamente. Aí, em seguida, surgiram os tribunais nos estados também. A partir daí, começaram a surgir os tribunais de contas dos estados, seguindo exatamente a mesma dinâmica da União. Inicialmente, então, o provimento dos cargos de conselheiro era por indicação do presidente, do chefe do executivo, no caso. Exatamente. Até a Constituição de 88, o provimento dos cargos, tanto de ministro do Tribunal de Contas quanto dos conselheiros dos tribunais de contas estaduais, era feito diretamente pelo presidente. No caso, presidente da República ou governadores de estado, né, cada um, pelo chefe do Poder Executivo, de acordo com as suas predileções, digamos assim. Quando é que houve a mudança, o Legislativo começou a participar desse processo também, professor? Isso acontece exatamente na Constituição de 1988, em que a Constituição determinou que 2/3 dos ministros dos tribunais de contas fossem indicados pelo Legislativo e 1/3 pelo próprio presidente da República. Foi a partir daí que os tribunais de contas dos estados adaptaram a Constituição, as suas constituições à Constituição Federal e passaram a fazer 1/3, 2/3 também das indicações via 2/3 legislativo, 1/3 governador de estado. Tramontim, como é que é a atual estrutura do Tribunal de Contas? Existem dois corpos, né? O corpo técnico, que apura, e o corpo deliberativo, que julga. Exatamente. Como é que funciona a relação desses dois elementos dentro do tribunal? O Tribunal de Contas ele é composto de 7 conselheiros, né, e mais 3 conselheiros substitutos. No caso de Santa Catarina. Em Santa Catarina, 7 conselheiros, né, e 3 conselheiros substitutos. Todos os estaduais são. Todos os estaduais, os conselheiros substitutos, né, eles são concursados. Né? Os conselheiros são indicados ou pelo governador, 3, ou 4 pela Assembleia. Sendo que dos 3 que cabem ao governador, né, 2 já estão marcados. Um tem que vir forçosamente do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas e um do Corpo de Autores Substitutos. Então, o governador tem apenas um para indicar de livre e espontânea vontade. Né? Quando eu falo de livre e espontânea vontade, é lógico, né, que existe todo um conhecimento necessário para que o indivíduo tenha condições para fazer parte do corpo deliberativo do Tribunal de Contas. Esse é o corpo deliberativo, que tem toda uma assessoria que o auxilia, né, no julgamento das contas, que são produzidas por mais ou menos 500 servidores que atuam dentro do Tribunal de Contas. Sendo que desses 500 servidores, mais ou menos 250, 300 servidores atuam na apuração de problemas, de situações, de prestação de contas, de elaboração de relatórios sobre todas as pessoas que de alguma forma lidem com dinheiros públicos. Além de fiscalizar as contas públicas, quais são as outras funções que tem o Tribunal de Contas? Eu acho que nós temos uma outra grande função, né, que é a da orientação. Né? Hoje o Tribunal de Contas ele é muito menos, também, né, aponta as coisas erradas, mas o nosso interesse é que, na verdade, haja uma melhoria do resultado da política pública. E para isso o tribunal tem entendido que a orientação é um bom caminho.
Então, entre outras atividades, a orientação, a elaboração de pareceres, né, a elaboração de análise prévia de editais de licitação, sempre com o objetivo de melhorar o resultado da política pública. Quando eu digo melhorar o resultado da política pública, é fazer com que cada unidade de real paga o imposto tenha a melhor consequência possível em termos de ofertas de produtos públicos. Quer dizer, não é apenas aprovar ou reprovar as contas, é analisar a qualidade do investimento público. Também. Professor Arlindo, a população, de uma maneira geral, conhece pouco o papel do Tribunal de Contas, né? Como é possível mudar essa realidade? Bom, em primeiro lugar, fazendo exatamente isso que o professor Tramontim diz, ou seja, tentar fazer melhorar a qualidade do investimento público, a qualidade do uso do recurso público. Eu acho que esse é o papel absolutamente fundamental do Tribunal de Contas. Vai, inclusive, além da mera prestação de contas, né? E, de fato, você tem razão, porque a sociedade pouco conhece o trabalho do Tribunal de Contas e pouco fiscaliza a ação do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas é um órgão que tem a possibilidade de fornecer muitas informações, uma gama muito grande de informações que melhorariam bastante a fiscalização pela sociedade da própria atuação do governo, mas ele fica lá esquecido e pouco se utilizam, são utilizadas, muito pouco é utilizado essa gama de informações que é produzida e que também pode ser produzida pelos tribunais de contas. Tramontim, a gente teve no ano passado, né, as manifestações sociais, as pessoas pedindo melhores investimentos, melhores serviços públicos, mas as pessoas normalmente elas batem ou no legislativo ou no executivo e às vezes esquecem também do papel do Tribunal de Contas de cobrar também, de fiscalizar, como o professor Arlindo falou, o trabalho do Tribunal de Contas. No caso, né, do Tribunal de Contas, como é possível mudar essa realidade, como é possível se inserir melhor na nossa democracia e qual que é a relação do tribunal com o legislativo? O Tribunal de Contas é um órgão auxiliar, né? Ele tem as competências delimitadas, mas ele também ele não pode julgar, né? Ele apenas analisa como é que funciona o trabalho específico do Tribunal de Contas. Na verdade, se confunde muito, né? O Tribunal de Contas não é um órgão auxiliar, ele auxilia né, a Câmara ou o Legislativo de forma geral, né? No exercício do controle externo. Né? Nós temos atribuições definidas, nós temos orçamento próprio, nós temos total independência administrativa e financeira, quadro pessoal próprio, né? etc., para que a gente possa fazer o trabalho de fiscalização da melhor forma possível. Né? Como é que nós podemos dar vazão, né, a esse clamor social que especialmente eclodiu em maio do ano passado? Né? O Tribunal de Contas está atento e as nossas auditorias, em especial, são programadas, né, levando em consideração temas de maior relevância. Né? E o tema que mais apareceu, né, naquelas manifestações, né, o que o pessoal mais clamava era pela redução dos níveis de corrupção. Então, um dos itens que nós levamos em consideração para a elaboração do nosso plano anual de fiscalização ou auditoria, que é uma das atividades que o Tribunal de Contas faz, é exatamente essa sensibilidade em relação àquilo que a sociedade espera de um órgão de fiscalização. Bom, professores, eu vou pedir um pequeno intervalo, a gente volta em instantes, então, nosso debate sobre o papel do Tribunal de Contas. Até já! Estamos de volta, hoje falando sobre o papel de fiscalização dos tribunais de contas. Nossos entrevistados são o diretor-geral de controle externo do TCE de Santa Catarina, o professor Carlos Tramontim, e o também professor da Universidade Pública do Estado de Santa Catarina, Arlindo Rocha. Professor Arlindo, no segundo bloco, final do segundo bloco, então, o Tramontim estava falando dessa questão do papel do Tribunal de Contas. Não é um papel de julgar pessoas, mas ele julga contas. Exatamente. É isso, né? Exatamente. A única pessoa que ele não julga é o chefe do Poder Executivo local, uma vez que, nesse caso, no julgamento é um julgamento político feito pelo próprio Legislativo, e neste caso
do julgamento do chefe do Poder Executivo, é feito então o parecer do Tribunal de Contas que auxilia ao julgamento feito pelo plenário dos respectivos legislativos. O Tribunal de Contas faz a indicação, né? Faz um parecer, sugere. Sugere. Exatamente. Sugere, que pode ser acatado ou não pelo legislativo. Nos outras contas, todas, aí sim ele julga. E ele pode condenar, contas. Por exemplo, um gestor público? Ele pode, sim, a multa, devolução dos recursos e etc. Ele não pode botar o gestor na cadeia. Não pode mandar prender. Não, isso não é papel do tribunal. Ok. Tramontim, quais são os principais desafios hoje que você, estando dentro do Tribunal de Contas, verifica do papel desse tribunal? Eu creio que essas manifestações que nós citávamos no bloco anterior, elas dão uma demonstração da importância e do desafio de todas as agências de controle. Porque o pessoal está querendo cada vez mais melhores resultados. Com a estabilidade econômica, as pessoas não querem apenas ganhar bem. Né? Eles querem ganhar bem e querem usufruir de bons serviços públicos, especialmente. Porque as pessoas começam a ter a consciência de que todos os serviços públicos são provenientes dos impostos que eles pagam. É deles, pertence a eles. Então eles querem, no mínimo, um resultado igual ou melhor daquilo que eles pagam. Ou seja, eles não querem ter um serviço de transporte. Eles querem ter um bom serviço de transporte. Eles não querem ter serviço de saúde. Eles querem ter um excelente serviço de saúde. E onde é que entra o Tribunal de Contas aí? Exatamente para auxiliar na melhoria dessas ofertas de serviços públicos através da sua capacidade de fiscalização. E aí está o grande desafio. Né? As demandas sociais crescem numa velocidade impressionante. Né? E nós temos limitação em termos de pessoas, limitação em termos de tecnologia, né? Limitações que nos inibem dar um passo tão grande quanto aquele esperado para a sociedade. Né? Mas dentro do possível nós temos feito aquilo que está ao nosso alcance. Para exemplificar, hoje nós temos 295 municípios, né? Apenas municípios. E nós temos 250 auditores fiscais atuando no controle das contas dos gestores públicos envolvidos não apenas nos municípios, mas também no Estado. Em termos de unidades jurisdicionadas estaduais, nós temos mais ou menos 160. Em termos de jurisdicionados municipais, nós temos mais ou menos 1.800 unidades. Ou seja, é um tribunal só que fiscaliza o Estado inteiro. Exatamente, ou seja, diante da quantidade de coisas que nós devemos fazer, né, e a capacidade de trabalho que nós temos, embora o nosso quadro técnico é de altíssima qualidade, né, praticamente 100% dos nossos servidores, né, todos são de nível superior e praticamente 100% tem cursos de pós-graduação a nível de especialização. Nós temos mais ou menos 60 mestres e já temos 50 doutores, né, para exemplificar o nível, né, intelectual que nós temos dentro do Tribunal de Contas, o que reforça a nossa capacidade dado estoque de conhecimento, capacidade essa de fiscalizar e dar o melhor resultado, né, à sociedade catarinense. Mas os desafios, eles crescem à medida que há uma maturidade da sociedade que cobra cada vez mais resultados dos governantes. Professor Arlindo, no primeiro bloco a gente falou um pouco sobre a escolha dos conselheiros, que é o corpo que julga, né, os pareceres. Houve uma mudança com relação ao tempo, né? Antigamente o executivo que nomeava, depois com a Constituição chegou a vez do Legislativo, mas também há propostas de mudança. Quais seriam essas propostas e como é que o senhor enxerga essas propostas de mudança? A minha análise da mudança ocorrida na Constituição de 88 é que tirou um pouco do caráter mais autoritário, digamos assim, da escolha, que era uma escolha específica do presidente ou do chefe do legislativo local, do executivo local, e democratizou a escolha na medida que o legislativo, como representantes da sociedade, passam a influir nessa escolha. Ocorre que, como naquela época, na Constituição de 88, não houve uma definição clara de critérios a serem seguidos para a escolha dos conselheiros e do próprios ministros do Tribunal de Contas da União, os legislativos, de um modo geral, passaram a encarar o cargo de conselheiro e o cargo de ministro do Tribunal de Contas como
mais um cargo partidário, se é que a gente pode chamar assim. E as escolhas passaram a não ter critérios muito bem definidos. Agora se apresenta esse projeto de lei de conselheiro cidadão que tenta verificar ou que tenta trazer alguns critérios bastante rígidos e tornar muito mais transparente essa escolha, possibilitando que hajam prazos definidos, critérios definidos, que qualquer cidadão possa se candidatar e que saiba como ele vai ser avaliado por comissões específicas, independentes, e depois por votações no próprio plenário do Legislativo. E eu acho que isso daí não só define, não só mantém o caráter democrático da escolha, mas principalmente torna muito mais transparente e muito mais objetiva essa escolha. E aí a sociedade pode, inclusive, acompanhar melhor e aqueles que quiserem e que cumpram as determinações do projeto de lei se candidatar a conselheiros dos tribunais de contas. Tramontim, como é que essa proposta é vista de dentro do Tribunal de Contas? Nós encaramos como uma proposta modernizadora, né? Qualquer proposta que venha a contribuir com o processo de controle externo. E é uma ideia, né? E nós recebemos muito bem as ideias, né? Na verdade, já existe uma abertura para a participação de cidadãos que não são oriundos da área política. No entanto, né, os tribunais são desconhecidos, essa é uma grande verdade, e ninguém... quase ninguém fica sabendo dessas... Quase ninguém se candidata a uma vaga. Exatamente, né? Mas não há um monopólio explícito da área legislativa, como é colocado, né, por muitas fontes aí. Na verdade, existe uma abertura. No entanto, né, em relação à campanha, tudo que vier contribuir para a melhoria da qualidade do sistema e da fiscalização e dos resultados das políticas públicas, o Tribunal de Contas encara, né, como uma coisa muito bem-vinda. E o debate de ideias é sempre muito salutar. Professor Arlindo, quais são esses critérios que essa nova proposta traz para escolher um conselheiro? Que critérios específicos são esses? Aí teria que fazer uma consulta à lei, eu não tenho a lei aqui comigo, mas basicamente, principalmente, a publicação de editais das vagas, a abertura de prazos, a avaliação dos currículos dos respectivos candidatos por comissões independentes formadas por conselhos regionais de economia, administração, contabilidade e, se não me engano, a OAB. E depois, depois dessas avaliações dos currículos e desses critérios, né, a votação aberta em plenário de todos aqueles que atenderem a esses critérios. Então, eu acho que fica muito mais transparente. Tem outros tantos critérios que eu não me lembro agora, não trouxe a lei, o projeto de lei, perdão, mas eu acho que isso torna principalmente o processo muito mais transparente. E é isso que se quer dizer, que quando for escolhido, seja absolutamente transparente, não pareça, ainda que possa não ser o caso, mas não pareça um conchavo de bastidores, etc. Que a sociedade saiba o porquê aquele candidato foi escolhido. Por que foi escolhido, como foi escolhido e quais foram os critérios que levaram a escolher isso aí. Exatamente. Bom, infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Agradeço muito a participação de vocês aqui hoje. Muito obrigado. Muito obrigado. Estamos à disposição. Muito obrigado, viu? E o Conexão Pública vai ficando por aqui. Nós voltamos na semana que vem. Até lá.